O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhoras e senhores, novamente aqui o professor Rodrigo de Moura Guedes, para que possamos dar sequência a esse nosso curso de Direito Imobiliário. Estamos agora na nossa terceira aula. A nossa terceira aula é uma continuação da segunda aula. Vejam que na segunda aula nós tratamos aqui dos contratos imobiliários. Fizemos uma abordagem, ainda que rápida, a respeito do direito das obrigações, especificamente sobre a teoria geral das obrigações, do que chamamos também de direito contratual, mas muito especificamente da teoria geral dos contratos, e passamos a abordar especificamente alguns contratos imobiliários. E falamos ali então da compra e venda, com toda certeza da compra e venda de bens imóveis, estabelecemos os seus elementos caracterizadores, estabelecemos a forma escritura pública como essencial à sua validade em determinados casos, nos casos que ali tratamos, né? Fizemos uma diferenciação entre a venda ad corpus e a venda ad mensura, estabelecendo as suas características e os seus principais efeitos jurídicos com relação ao comprador e ao vendedor. Fizemos uma análise do contrato preliminar de compromisso ou promessa de compra e venda, estabelecendo a sua natureza jurídica, especificamente demonstrando que a sua forma não necessariamente deverá ser a forma de escritura pública, mesmo em se tratando de bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Demonstramos o que significa o promissário comprador, o que significa o promitente vendedor e a principal consequência jurídica produzida pelo contrato de compromisso de compra e venda de bens imóveis, que é ensejar ao promissário comprador o direito real à aquisição da propriedade daquele imóvel por intermédio da adjudicação compulsória. Estabelecemos os requisitos que são necessários para tanto e fizemos ainda uma abordagem jurisprudencial a respeito desse contrato. Analisamos 3 súmulas do STJ, as súmulas 76, 239 e 308, que têm relevância, que têm conteúdo profundo a respeito dessa espécie contratual para o direito imobiliário como um todo. Agora nós pretendemos dar sequência ao estudo dos contratos imobiliários e para essa terceira aula a gente pretende falar um pouco sobre o financiamento habitacional e sobre o financiamento imobiliário. Ou seja, para que um cidadão que não tenha o dinheiro no bolso possa adquirir um imóvel, realizar o tão desejado, a tão sonhada aquisição da casa própria, o que pode ser feito por esse cidadão, por esse indivíduo. Se ele não tem o dinheiro no bolso para fazer a compra, ele pode comprar a prestações? Ou ele pode comprar financiado? E se ele comprar financiado, como que se estrutura este negócio imobiliário? E se ele comprar financiado, qual é o instrumental legislativo que vai disciplinar este negócio por ele contratado? Que tipo de financiamento é esse? Quais as características desse financiamento? Esse financiamento corresponde àquilo que lá no direito civil está positivado no Código Civil como mútuo feneratício? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder, pelo menos começar a responder logo na sequência. Eu me recordo que há uma questão
formulada por um acadêmico que afeta esse assunto. Vamos ver que questão é essa. Se o comprador atrasar as parcelas, qual é o risco de perder o imóvel? Vejam, senhores, se o comprador atrasar as parcelas de quê? Com toda certeza, as parcelas do seu financiamento. Então veja, o que queremos saber é se o cidadão compra um imóvel financiado e não consegue cumprir religiosamente em dia a sua obrigação de pagar as parcelas do financiamento ajustado, ele corre o risco de perder o imóvel? Essa é a questão. Para respondermos a essa questão, precisamos analisar os sistemas de financiamento para a aquisição de imóveis que temos em vigor hoje no nosso país. Aqui deixo claro que faremos um recorte. Não falaremos sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a sua forma ímpar de financiamento. Ante a robustez do conteúdo daquele assunto, a complexidade, a dimensão que o programa toma e o tempo que temos para trabalhar esses assuntos aqui. Então, falaremos aqui sobre SFH, ou Sistema Financeiro da Habitação, e sobre SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Vejam, senhores, que o Sistema Financeiro da Habitação foi introduzido no sistema legislativo brasileiro ainda no ano de 1964, a partir da Lei 4.380. A Lei 4.380, então, de 1964, instituiu no ordenamento jurídico positivo brasileiro uma nova forma de se conceder empréstimos para a aquisição de imóveis habitacionais. Vejam o cenário histórico em que surge a Lei 4.380. O ano de 1964 é um ano de um registro importante na história brasileira. Foi o ano em que ocorreu a Revolução Militar e aquela junta de generais passaram a comandar o nosso país. Muito bem. Este é um ano em que foram editadas leis relevantes para o mercado imobiliário. Esta é uma delas. A 4.380 de 1964 é uma delas. Esta lei, então, objetivava conceder recursos para as pessoas que tivessem a intenção de adquirir a sua casa própria, o seu imóvel residencial. Vejam que ela está harmonizada com uma outra lei que disciplinou um outro tipo de negócio imobiliário, que vamos falar ainda na nossa última aula, que é a incorporação imobiliária, que está disciplinada, então, pela Lei 4.591 do mesmo ano de 1964. Então, o governo novo que assumiu tratou de estabelecer um disciplinamento jurídico positivo para a aquisição de para a aquisição de frações ideais vinculadas a futuras unidades autônomas que ainda seriam edificadas e, ao mesmo tempo, tratou de conceder recursos financeiros para as pessoas que tinham interesse na aquisição daquelas unidades habitacionais que estavam sendo edificadas. Daí
a instituição no nosso país do chamado Sistema Financeiro da Habitação. Vejam vocês que os contratos do Sistema Financeiro da Habitação se consubstanciam por serem contratos de empréstimo. E empréstimo de dinheiro, em que são devidos juros. Portanto, estão estes contratos caracterizados como contratos de mútuo, o mútuo feneratício, que hoje, inclusive, guarda previsão no atual Código Civil Brasileiro, lá no seu artigo 591. Mas vejam, o financiamento habitacional não era um empréstimo qualquer. O financiamento habitacional estava calcado em 3 colunas, 3 alicerces, 3 características basilares do sistema financeiro da habitação. A primeira delas era a aplicação de um coeficiente de reajuste da parcela do financiamento chamado PES/CP. PES/CP, abreviaturas para Plano de Equivalência Salarial da Categoria Profissional. Plano de Equivalência Salarial da Categoria Profissional. PES/CP. Pressupõe ainda que o valor da prestação a ser paga corresponderia a um percentual da renda da família. Não apenas do tomador do empréstimo, não apenas do mutuário, mas de sua família toda. Pressupõe ainda que, ao término do prazo de vigência desses contratos, que geralmente eram prazos mais longos, em torno de 10 anos, 120 meses. Então, pressupõe ainda que, ao término deste prazo, com o pagamento da última parcela, seria feita a apuração da existência de um provável saldo remanescente, ao qual chamamos de saldo devedor. E invariavelmente haveria, pela fórmula matemática utilizada para o cálculo deste financiamento, invariavelmente, ao final do prazo, havia saldo devedor. Então, a lei que instituiu o Sistema Financeiro da Habitação previa, como uma das suas 3 características essenciais, que este saldo devedor não precisaria ser pago pelo mutuário, que este saldo devedor seria quitado pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais, cuja sigla que o identifica é FCVS, Fundo de Compensação de Variações Salariais. Senhoras e senhores, vejam que sistema belo, vejam que sistema bonito. Eu vou emprestar